Você é um gestor ou uma gestora em que todas as entregas do seu time precisam necessariamente passar por você para que você possa validar. Se você não validar, você considera que a atividade não foi realizada. Então, bora conversar sobre isso. Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais uma live onde eu ensino gestores a obterem engajamento e produtividade dos seus times. Rômulo Frota aqui falando, e hoje nós vamos tocar nesse ponto em que para muitos gestores já é comum, já é rotina, já é padrão, eles quererem centralizar todas as atividades neles, as maiores a maior quantidade que eles puderem. E não é só isso, eles querem centralizar também a validação das entregas das tarefas delegadas. Eu sei como é isso, porque eu já fui dessa forma, eu já fiz assim também. Eu centralizava tudo, tudo tinha que passar por mim, os textos, as certidões, as elaborações de e-mail, tudo tinha que passar por mim para que eu pudesse validar, para que eu pudesse dar uma olhada se tinha algum erro, alguma incorreção, alguma coisa que precisasse melhorar, e o time já estava adaptado a isso. Realmente a gente se acostuma e acostuma o time a entrar num padrão de centralização. É interessante que você saiba os resultados nisso no engajamento, e para isso eu trouxe aqui algumas observações para a gente levar em consideração. Mas antes disso eu queria trazer aqui algumas possíveis causas para que você esteja fazendo isso. Existem a parcela de gestores que faz isso é muito grande, é muito alta, mas também tem muitos gestores que já se livraram disso. E por que eu digo se livraram? Você deve estar se perguntando, mas por que se livrar disso? Isso não é bom? Sempre ter que o gestor, que é o responsável pelo departamento, validar a entrega para dizer se foi bom realmente. Isso não é mais uma garantia de que a entrega daquele setor, daquele departamento, daquele órgão é interessante, é boa, tem um nível de qualidade alta. Vamos avaliar aqui quais vieses a gente pode incorrer quando a gente pensa dessa forma. Então, antes eu queria que você ouvisse as possíveis causas disso. Mas antes eu queria te recomendar que você compartilhasse essa live com outros gestores que possam estar também aí centralizando as atividades. A gente sabe que é desgastante. Eu sei, não só porque eu acompanho alguns gestores, já acompanhei alguns gestores que realmente centralizavam e desabafavam comigo o quanto estavam desgastados, mas não só por isso. Eu também já passei por isso, eu também centralizava há um tempo atrás e sei que isso realmente é desgastante, não é só teoria, a prática realmente de quem tem gestão, quando realmente tem a prática da gestão e vai ensinar, vai mentorar outros líderes com relação às teorias, a gente já sabe muito bem como passar isso, porque a gente já percebe que isso foi a nossa realidade e que é a realidade de muitos dos nossos companheiros. Então, olha só, presta muito bem atenção nessas possíveis variáveis que eu vou te trazer aqui como causa disso. Essas variáveis não é para ficar te julgando, na verdade é para que você monitore essas causas e as ressignifique, ou seja, avalie se o contexto que eu vou te trazer aqui para que você possa modificar esse padrão, reprogramar esse padrão dessas variáveis que estão te fazendo centralizar as coisas e, com base nisso, você avaliar se faz sentido e você começar a reprogramar esses padrões e avaliar os ganhos deles com relação a eles. Então vamos lá. E depois eu vou trazer aqui alguns roteiros, algumas consequências de quando a gente centraliza muito e os ganhos de quando a gente descentraliza. Mas vamos lá. Por que será que muitos gestores não querem realmente descentralizar as atividades? Querem centralizar tudo neles. Tudo tem que passar por eles. Todas as decisões têm que passar por eles. Todas as possíveis soluções, as possíveis alternativas para alguma questão, por exemplo, questão incidente que apareceu ali naquele momento, foi algo novo que não estava programado, tudo tem que passar pelo líder, porque se não passar, não está valendo, pode ser que o risco seja alto
E eu sei que isso envolve um medo muito grande. Isso envolve um medo muito grande porque o gestor, o que é que eu quero dizer com esse medo? Não é o medo do time, é o medo do gestor. E esse medo do gestor, obviamente, vai ser transferido para a equipe, porque a equipe sabe que ele não quer que a equipe desenrole ali algum abacaxi, descasque algum abacaxi que surgiu ali. Então a equipe já se condiciona nesse roteiro e fica um ecossistema retroalimentável. O gestor centraliza, faz o possível para centralizar, a equipe já vê que o gestor quer centralizar, então faz o possível para que, faz o possível não, sempre faz com que as atividades passem por ele ou por ela, para que ele ou ela possa validar. Antes da gente chegar em quão desgastante é isso para o gestor, se você for gestor, antes da gente falar sobre o quão desgastante é isso para você, e obviamente é desgastante para o time também, porque você está... A lógica já lhe faz perceber que isso vai gerar uma improdutividade. Faz sentido? Se aquele colaborador concluir uma atividade e ele poderia passar para uma outra, antes de passar para uma outra, ele vai precisar pegar aquela atividade e levar até você, para você validar, ele já perdeu, não foi investir tempo não, ele perdeu tempo, porque não tem ganho, ele perdeu tempo, não é um investimento, porque você poderia até estar pensando, não, foi um investimento de tempo, porque ele investiu aquele tempo levando a atividade para o gestor, para que o gestor validasse, isso dá mais segurança, não. Isso é uma necessidade realmente de aprovação, de... Vamos lá, vou dar spoiler aqui não, vamos por partes. Então uma das coisas que acontece é o gestor, a gestora, ter medo do erro, medo de a equipe errar, medo de a atividade não sair a contento e por isso precisa passar por ele, gestor, ou por ela, gestora, para que ele ou ela possa validar, possa ter certeza de que aquela atividade foi legal, aquela entrega tá boa e assim pode ser concretizada. Então, eu entendo muito bem isso, eu entendo esse seu medo, esse seu receio, faz sentido, obviamente faz sentido. Eu já passei muito por isso, como eu já te falei, e realmente a gente encontra um fundamento muito forte para isso. Mas você precisa perceber, assim como eu percebi há uns anos atrás, que esse medo, ele é fruto das suas crenças. Ele é fruto das suas crenças de que a equipe não tem um nível de competência que você possa, de eficiência que você possa deixar com que eles descasquem lá os abacaxis. Tem que passar, tem que levar o abacaxi para você. Então, esse nível de mentalidade é fruto de crenças que a gente traz do passado. As raízes são as mais variadas possíveis, dentre elas, possivelmente, o pai da gente ou a mãe da gente, que tudo que a gente ia ter que fazer, precisava eles verem para ver se estava certo ou se estava errado, não deixava a gente usar alguma coisa porque tinham medo que a gente se machucasse, que a gente se ferisse, corresse algum risco, e obviamente faz sentido. Faz sentido, e olha como os fundamentos eles são fortes. Faz muito sentido a mãe ou o pai que não tem um determinado nível de instrução em uma área de mentalidade de crescimento, por exemplo, faz sentido eles quererem sempre protegerem o filho, sempre botarem debaixo da asa, não deixar o filho ou a filha usar mais um pouco, conseguir determinadas coisas, subir em uma árvore que não seja tão alta, mas subir alguns galhos, subir em um muro baixo, entende? Estou dando um exemplo aqui, na minha infância foi assim, eu subia em muita árvore, subia em muros não baixos, mas altos, eu e meus amigos. Então, o que é que acontece? Quando a gente priva os filhos de determinadas, de eles ousarem um pouco, eles ficam realmente com um tipo de mentalidade de não ousar, de ficar sempre aguardando a validação dos outros. Mas vamos voltar para a gente não fugir do tema, esse é tema para um outro momento, esse da formação da mentalidade. Mas enfim, uma das possíveis causas é essa, as crenças que a gente traz, que faz sentido realmente, faz sentido porque é de acordo com as informações que a gente tem até ali. E por isso que quando a gente chega a um determinado momento da nossa vida, é ligada uma chave que a gente percebe que a gente precisa modificar a nossa mentalidade. Por quê?
porque a nossa mentalidade, até a gente perceber que a gente precisa virar essa chave, ela foi formada com base em crenças que são limitantes, eu ia dizer equivocadas, mas não são equivocadas. Elas são importantes também, mas elas te limitam a fazer determinadas coisas. E a gente pode, por isso que eu disse que não são equivocadas, a gente pode pegar essas crenças que são limitantes, ressignificá-las, adaptá-las e fazê-las, ao invés de limitantes, serem crenças de aceleração. Faz sentido? Então, a gente cria esse roteiro de medo baseado nessas crenças, mas a gente precisa entender que quando a gente limita o time por causa disso, quando a gente limita o time por causa disso, a gente está passando para eles também essa crença. A gente está passando essa crença de que eles sempre precisarão de alguém para fiscalizar, para monitorar, para avaliar a entrega deles. O que é que isso acontece? O que é que isso acarreta? Acarreta, eu vou te dar um exemplo de uma historinha. Aquela história do casulo, da borboleta dentro do casulo. Uma criança chegou para uma borboleta, ela já sabia que a borboleta saía de dentro do casulo depois de um determinado tempo. E uma determinada situação, ela foi lá em um jardim, viu um casulo se mexendo, sabia que era a borboleta que estava se debatendo dentro do casulo, sentindo dificuldade, se debatendo para sair. E a criança foi e cortou um pedaço do fundinho do casulo para que a borboleta saísse. O que é que ocorre? A borboleta, nesse saculejado dentro do casulo, faz com que os líquidos necessários para fortalecer as asas cheguem até as extremidades das asas, fortaleçam as asas para que ela possa voar. Então, esse chacoalhado dentro do casulo, esse chacoalhado da borboleta, ele é necessário para que a borboleta fortaleça as asas. E então ela consegue voar. Essa criança cortou a pontinha do casulo, a borboleta saiu, ficou lá no chão durante um tempo e não conseguiu voar, porque não desenvolveu as habilidades da asa, não fortaleceu a asa para voar. E assim acontece com o nosso time. Quando a gente centraliza muito, a gente limita o poder de criatividade deles, a habilidade de criatividade. Eles não conseguem, a palavra é essa, eles ficam condicionados a não conseguir uma estratégia criativa para uma determinada dificuldade. Faz sentido? Uma situação que apareceu naquele momento e que eles já sabem que eles não têm como utilizar a criatividade, porque o gestor ou a gestora centraliza, tudo vai precisar passar por ele ou ela. Então, o que é que o colaborador faz, ou a colaboradora? Ou traz qualquer solução sem o menor esforço, sem a menor criatividade, sem nem avaliar o contexto no ecossistema, os resultados, já leva para o gestor ou para a gestora para que ele possa avaliar. E o que é que acontece? Muitas vezes você, gestor, faz um retrabalho. Ou então é uma espécie de delegação reversa, porque chegou um abacaxi ali para o time descascar, não descascou porque sabe que só você que gosta de descascar, só você que gosta de pegar lá na espinha da coroa do abacaxi, rodar para tirar a coroa, depois pegar a faca e descascar o abacaxi. O seu time sabe disso. Então não faz sentido, obviamente, ele investir energia em fazer uma determinada atividade, sabendo que você sente prazer, a verdade é essa, você sente prazer em receber aquela entrega para analisar, verificar, validar se ela foi satisfatória ou não. Então você condiciona o time dessa forma. E eu sei que vai ter colaborador que não tem muito um desempenho interessante, que pode até dizer, isso é ótimo. Ter um líder dessa forma é ótimo porque a gente trabalha menos. Mas essa pessoa que pensa assim, ela é equivocada, extremamente equivocada. Porque o profissional que pensa dessa forma, ele pensa só naquele momentozinho de prazer que a dopamina está gerando para ele. A dopamina, o neurotransmissor da recompensa. Lembram? Pois é, ali ele está satisfeito porque doses de dopamina foram liberadas para ele. Naquele momento ele se aliviou de um desafio, de um estresse que ele ia ter, de um desgaste que ele ia ter resolvendo aquela situação.
mas no médio e no longo prazo, isso é prejudicial para ele ou para ela, para o colaborador. Por quê? Porque não vai fazer com que ele desenvolva as habilidades, não vai desenvolver a criatividade, não vai desenvolver a adaptabilidade e, lamentavelmente, não vai desenvolver a liderança. Você deve estar se perguntando, nossa, mas isso então é bom para um líder que o time não desenvolva a liderança, porque senão ele vai perder o cargo ou ela vai perder o cargo. Faz sentido isso? Pois saiba que realmente muitos gestores temem tremendamente que membros do time desenvolvam a liderança, porque ele ou ela tem medo de perder o cargo. Olha que situação. Eu ia dizer uma expressão aqui que até eu considero injusta, por isso que eu parei, porque eu ia fazer uma consideração desse tipo de atitude, mas eu entendo perfeitamente que as pessoas, os gestores e as gestoras que agem dessa forma, eles não têm a instrução ainda. É esse tipo de instrução que eu tenho, que eu estou trazendo para vocês. Então, realmente, eles fazem o melhor que eles podem com as informações que eles têm. Eu sempre defendo isso, eu entendo, não é colocando a mão na cabeça, muito pelo contrário, mas quando o gestor age dessa forma porque as informações que ele tem até então, as instruções que ele tem até então, o aperfeiçoamento que ele tem até então, o levaram a agir só dessa forma, eu não julgo, eu entendo perfeitamente e agora eu chamo para a gente, eu tento conectar, resgatar, tirá-lo dessa situação ou tirá-la dessa situação, mostrar essas informações e aí a partir desse momento aí eu não boto mais a mão na cabeça. Entre aspas, porque a outra não era botar a mão na cabeça, porque como eu disse, eu entendo que eles não tinham a informação necessária. Mas a partir do momento que tem, então aí a pegada já é diferente, aí já não é tão paciente dessa forma. Aí eu tenho realmente que chamar e olha, você já sabe disso, né, para você estar fazendo desse jeito. Mas enfim, então muitos gestores realmente têm medo de perder o cargo por causa do time. E falar, imagina se você for falar para um gestor, para uma gestora que tem essa mentalidade, que é interessantíssimo ter equipes autogerenciáveis. Nossa, o nome autogerenciável já causa um medo extraordinário no gestor. Se você for um gestor ou uma gestora que estiver me ouvindo agora, imagina aí, talvez se você tiver essa mentalidade, você sabe muito bem que você encontra fundamentos para isso. Que o fundamento mais fácil que vai chegar na sua mente é o seguinte: nossa, um time autogerenciável, o nome já diz, ele se autogerencia. Então, para que eu vou ter cargo? É claro que se eu tiver um time autogerenciável, eu vou perder o meu cargo, porque os meus gestores ou o dono da empresa ou o CEO da empresa vai perceber que a minha equipe, ela se autogerencia e não faz sentido eu estar lá. Se você pensa dessa forma, você tem ainda menos informações do que eu acreditava que você pudesse ter para pensar dessa forma. Porque a tarefa do gestor não é ficar executando, validando, pegando todas as atividades e tendo que validar uma a uma. Inclusive, o gestor que faz isso, ou a gestora, age muito com base no perfeccionismo. Tem gente que tem essa questão do perfeccionismo e utiliza isso como uma maneira de utilizar esse perfeccionismo. Porque esse perfeccionismo, quem tem perfeccionismo, precisa botar para fora esse perfeccionismo de alguma forma. Ou em casa, ou é tudo organizado, milimetricamente organizado, ou tem uma relação, né, com alguns, com um toquezinho, tem, não deixa de ter, mas, enfim, ou em casa, ou é com os amigos, enfim, no trabalho, tem que arranjar uma válvula de escape para liberar esse perfeccionismo. O interessante é que se perceba, e por isso a reprogramação é interessante, porque a gente mostra, estou trazendo para você, já trouxe em outras lives, depois eu vou abordar novamente o perfeccionismo com outra pegada, que você precisa entender os ganhos que você vai ter deixando de ser perfeccionista. E a gente sabe que a gente só se readapta a determinada situação, a gente só muda, vamos dizer assim, resumindo, a gente só se transforma quando a gente vê um ganho na transformação. Então, vou te trazer depois ganhos
na sua transformação de deixar de ser perfeccionista. Mas eu já digo logo, já dou um spoiler aqui, que deixar de ser perfeccionista não é querer que as coisas sejam feitas de qualquer forma. Não tem relação, tá? Não tem relação. Os perfeccionistas fundamentam assim, não, mas eu gosto de tudo bem feito, mas gostar de tudo bem feito é diferente de ser perfeccionista. O perfeccionista, ele não gosta de tudo bem feito, ele gosta da perfeição. Ele gosta de tudo bem feito, até tão bem feito para ser perfeito. E não existe perfeição. Então, mas enfim, vamos para a gente não fugir do assunto. Então esse perfeccionismo faz com que também o time não se desenvolva, porque o time sabe que o esforço que ele fizer para entregar uma atividade bem feita não vai, a rigor, não vai adiantar, porque vai chegar lá no gestor, na gestora, perfeccionista, e vai mudar alguma coisa. E essa mudança de alguma coisa gera uma certa frustração desnecessária. Eu sei disso porque eu também já fiz isso no passado. Eu mudava até vírgulas, até que com treinamento, e os treinamentos vão encaixando. Essas coisas que eu estou te passando, e com o tempo você vai assistindo as outras, com o tempo vai fazendo todo sentido. É como se cada live dessa fosse um pedacinho de um quebra-cabeça, cada vídeo desse fosse um pedacinho de um quebra-cabeça que, quando ele tiver mais peças, ele vai fazer sentido, você vai conseguir ver o desenho do quebra-cabeça. O que é que aquele quebra-cabeça significa? Vamos dizer que você não tinha visto ainda a caixa do quebra-cabeça, tá? Então, não vendo a caixa, não tem como você fazer ideia, mas quando você vai começando a montar, você vê que ali tem uma forma que você não estava vendo antes, você não sabia, mas vai fazer todo sentido. Então, foi assim comigo também. Quando começaram os estudos, a teoria me trazer um panorama do quebra-cabeça, é como se fosse um estalar de dedos na nossa mente, um estalar de dedos mental. Gostou da metáfora? Um estalar de dedos mental, onde eu parei essa atitude de ficar sempre modificando os textos que os meus colaboradores faziam, e eu dizia, nossa, não tem necessidade de eu fazer isso. E às vezes era só a ordem da frase, coisas desnecessárias, uma vírgula que não necessariamente precisaria ter, eram detalhes tolos, mas que sem as pecinhas do quebra-cabeça, sem as informações, não faziam sentido para mim. Eu aboli esse perfeccionismo. Mas quando o conhecimento foi chegando e houve esse estalo mental, eu disse, não, já chega, eles vão fazer, e vai ser que eu sabia que eram profissionais competentes, que escreviam bem, então não fazia sentido eu ficar pegando e corrigindo e colocando vírgula onde eu achava que tinha, mudando a ordem da frase, porque o meu estilo era diferente da ordem da frase que a pessoa colocava. Então, a partir dali, as pessoas faziam sem eu precisar verificar, analisar o texto que era feito. E olha só, a não ser quando era, obviamente, algo muito complexo, que não tinha uma situação nova, aí sim eu precisava, obviamente, é óbvio que eu precisava verificar, inclusive porque aquele texto serviria de informação, tanto para mim como para o time. Faz sentido? Uma situação nova, um texto novo, todos precisam saber tanto da situação nova como do texto novo. E eu tenho certeza que muitos gestores não fazem isso. Não sei se é o seu caso, que não faz a informação fluir, mas eu te digo, eu te garanto, acredita em mim, a informação precisa fluir o máximo possível no seu ambiente, com o seu time. Quais níveis de informação, Rômulo? Você deve estar me perguntando. Todas as informações precisam fluir no seu time, a não ser que, obviamente, seja algo que seja realmente sigiloso, e não algo que você acredita que deva ser sigiloso, mas algo que necessita realmente ser sigiloso. Como é que eu vou saber? De consenso com o time, também com a cultura da sua empresa, você vai saber o que é realmente sigiloso, vai ser diferente do que você imagina que deveria ser sigiloso. Então, texto novo, uma situação nova, eu verificava, mas o resto, realmente, as outras situações, eles tinham liberdade para fazer. E você deve estar imaginando, nossa, como é que ele teve coragem de fazer isso. E realmente exige uma determinada coragem, porque a gente já está... A coragem não é porque
eu desconfiava do time. Não, claro que não. A coragem é porque, para a gente sair de uma zona mental que a gente está, de um padrão de comportamento que a gente tem, para ir para um outro comportamento que muitas vezes parece ser o contrário, não sei se faz sentido para você, mas aparenta ser o contrário. Eu pegar essa nova face que eu adotei, porque se todos os textos tinham que passar por mim para eu validar, e agora eu digo, não, faça você, é quase o contrário da situação. Praticamente o contrário do comportamento. Digo, não, agora eu não vou validar, você faz e você valida. A não ser que seja uma coisa nova, mais complexa, e a gente senta e eu vejo, e a gente vê e debate. Então, a coragem para isso, é para mudar o comportamento. Para mudar o comportamento, exige coragem. Para autoconhecer-se, precisa de coragem. O autoconhecimento é uma atitude realmente de coragem. E a gente investe energia nisso. A gente investe energia, a gente fica preocupado, a gente se desgasta porque são comportamentos, são hábitos que a gente tem ao longo da vida. Fatos geraram na gente emoções, essas emoções geraram ações, nós fizemos ações por causa dessas emoções que foram geradas por esses fatos. E essas ações que nós fizemos geraram resultados, e esses resultados fazem parte das nossas crenças. A gente acredita, a grosso modo aqui, que um resultado que eu obtive naquela situação que me impactou de determinada forma, aquele resultado, ele precisa ser sempre daquele jeito. A grosso modo, vamos dizer, é assim, principalmente quando a gente não tem essa questão da conscientização, da adaptabilidade que a gente precisa ter. Então, as crenças são formadas dessa forma e ficam enraizadas na gente. É como se fizessem realmente parte do nosso corpo físico, e para ressignificar, para mudar uma crença, muitas vezes é como se fosse arrancar um braço ou arrancar uma perna. A imaginação da gente é como se fosse isso. E olha, e eu te digo já de início que o medo é esse, é o mesmo medo que se fosse arrancar um braço, uma perna, mas não vai ser arrancado um braço e uma perna. Na verdade, você vai ter mais mobilidade quando você entende que algumas crenças podem estar te limitando, podem estar prejudicando a sua performance e principalmente prejudicando o engajamento do seu time, prejudicando a produtividade do seu time e fazendo com que também não haja liderança, desenvolvimento de liderança no seu time. Olha, que coisa interessante quando um gestor, um líder, consegue formar outros líderes dentro do departamento, dentro da empresa, dentro da instituição, seja onde for. É gratificante e é como se fosse a validação da sua missão. Já que se você for esse tipo de gestor que gosta de centralizar, então entenda que gosta de validar, centraliza para validar, entenda que a validação da sua missão de liderança é realmente formar outros líderes dentro do seu time. Então, quando você consegue engajar o time, você consegue descentralizar, você consegue passar para eles um roteiro de adaptabilidade tal e de autonomia, vai surgir ali, inevitavelmente vai surgir lideranças. Não tem como não surgir. Isso é um processo natural. Agora, obviamente, quando você centraliza, é como se viesse um rio caudaloso e você colocasse ali uma represa. Então a criatividade é barrada ali, o desempenho, o surgimento de lideranças também é barrado ali, óbvio. Se não tem criatividade, não tem liderança. Se o seu time, se os membros do seu time não têm liberdade para ter criatividade, eles não vão ter liberdade, não vão ter terreno fértil para desenvolver as suas lideranças. E olha, eu sei que você deve estar pensando, não, mas eu sou a mente do meu departamento. Me colocaram aqui porque acreditam no meu trabalho. E o meu trabalho é a marca desse setor que eu estou. Aqui eu falei um panorama que muitos gestores pensam assim, e aqui é uma situação mais séria, porque ele ou ela que pensam dessa forma ainda não enxergam que sem o time eles não fazem nada. Sem o time, essa imagem que eu trouxe agora, que eles acreditam que o gestor, o CEO, por exemplo, o presidente da empresa, da instituição, colocou lá, colocou lá, porque quer que aquele setor seja a imagem,
desse gestor, desse líder, se o líder acredita nisso, ele não sabe, ele não entende que essa imagem dele, sem o time, ela não vai valer de nada, porque, aliás, pode até ser prejudicada essa imagem, porque o time, o engajamento e a produtividade do time é que vão fazer a sua imagem, e não a sua imagem por si só. Não adianta a imagem que você fez até o momento que você, assim, entre aspas, né? Veja bem o exemplo. Adianta para você ter chegado até ali, a imagem que você fez de liderança para ter chegado até ali, vale, ok. Mas a partir dali, se você acredita o resultado do engajamento e da produtividade do seu time a essa sua imagem, meu amigo, minha amiga, tudo leva a crer a probabilidade muito alta de que essa sua imagem vai ser deteriorada por essa situação e aí vai ser pior para você. Então, o líder não faz nada, não constrói um legado sem o time, tá? E para ele construir com o time, ele precisa realmente ter uma sinergia com o time. E a descentralização é uma das coisas que favorecem você ter essa sinergia e ainda te livram do viés inconsciente, ainda te livram o teu time, te livram do viés inconsciente. Porque você tem que perceber que você é o responsável pelo seu time. Mas isso não quer dizer que você precise centralizar tudo. São coisas completamente diferentes. Mas, nesse sentido de que você é responsável pelo seu time, se você centraliza tudo e deixa com que evita, bloqueia a criatividade, a autonomia, as manifestações deles, os pontos de vista deles, você vai estar pensando só. Faz sentido? Porque você acredita que a sua forma de pensar é a melhor de todas. Isso é altamente equivocado, por mais independente do nível de cultura que você tenha, independente do nível teórico que você tenha, independente do nível técnico que você tenha. Independe. Pode ser do mais baixo ao mais elevado padrão de cultura, de nível técnico, de conhecimento técnico. Mas se você pensa dessa forma, você está altamente equivocado em querer que o ponto de vista sempre seja o seu. Por quê? Porque você vai ser vítima de uma coisa chamada viés inconsciente. Você vai estar pensando sempre na mesma linha, e se essa linha for equivocada, se essa linha... E inevitavelmente, se você sempre pensa dessa forma, vai ter um momento em que vai ser equivocado realmente, porque linhas paralelas, linhas não lineares e paralelas, correm junto, né, paralelo, mas não linearmente, com os acontecimentos, com os processos que fazem com que você pense daquela forma. Então, em determinado momento, eles vão se chocar e você vai continuar pensando dessa forma e vai dar prejuízo. Vai dar prejuízo financeiro, econômico, moral, prejuízo no engajamento, na produtividade. Por quê? Porque você não estava preparado. Óbvio, se você tem só um ponto de vista, só te leva a um determinado caminho. Por isso que é importante realmente você ter acesso ao time para que os pontos de vista sejam observados também, porque todo mundo ganha com isso. O time fica mais maduro, você aprende mais também, independente do nível técnico que você tenha, eu já falei isso. Então observa que a profundidade do que eu estou te dizendo agora, ela é muito relevante. Ela é muito relevante. Presta muito bem atenção nisso, se ficou um pouco embaralhado mentalmente para você, talvez volta e assiste de novo esse pequeno trechinho, porque a profundidade daqui foi realmente de transformação, desses últimos 3, 4 minutos que eu falei, tá? Então, volta atrás, volta aí um pouquinho e vê se não conseguiu associar. Então, além do viés inconsciente, tem também a questão de outros gestores colegas gestores que dizem, não, eu faço questão de centralizar. Assim como você diz, não, eu faço questão de centralizar porque eu não confio. Eu já vi vários erros e eu não confio porque não dá certo. O prejuízo vai ser maior, então eu faço questão de centralizar. Então, esses outros gestores, existem outros gestores que estão habituados a isso, mas também são outros gestores que não têm um nível de aperfeiçoamento nessa área de liderança satisfatório para se livrar disso, para se livrar dessa prisão sem muros que é a centralização. Porque, veja bem, faz sentido para você que você se desgasta demais centralizando, precisando tudo passar pelo seu crivo,
precisando que tudo seja validado por você. Faz sentido que você se desgasta muito mais do que o padrão de você não ter que validar tudo que passa, tudo que está passando por você. Faz sentido? Então, você deve estar perguntando, poxa vida, mas me disseram uma vez que era para a gente evitar a zona de conforto sempre. Eu recomendo isso para você. Sempre evite a zona de conforto, mas eu também já te falei que fugir da zona de conforto, não estar na zona de conforto, não é sinônimo de necessariamente você estar desgastado. Olha o exemplo que eu vou te trazer agora, vai fazer mais sentido. No caso de você centralizar tudo, você se desgasta, você já sabe disso. O desgaste é muito maior do que se você não centralizasse. Mas, olha que interessante, você está se desgastando demais, mas está demais também na zona de conforto. Porque você sair desse padrão de centralização e ir para um de descentralização, o desconforto é muito maior do que esse desgaste que você tem. Faz sentido? Porque você vai ter que trabalhar mais coisas que estão mais enraizadas em você. Você não quer aceitar essa realidade de ter que descentralizar, de que é interessante que você descentralize, você não quer aceitar isso. Sair dessa zona, desse padrão, é muito mais sacrificante. Então, nesse sentido, você está na zona de conforto quando você centraliza, porque você já está habituado ali, você não tem medo, porque o medo, a gente sabe que o medo é uma coisa que maltrata muito a gente. Então, quando você está centralizando, por mais desgastado que você tem, mas você não está tendo medo, porque você acredita que tudo que está passando por você e que está sendo validado por você está correto, 100% correto. Então, você não corre o risco de imaginar que não vai ser um trabalho bem feito se não passar por você. Então faz sentido que você está na zona de conforto e faz sentido que você está se desgastando desnecessariamente. Então, sair da zona de conforto não significa necessariamente estar se desgastando, principalmente se esse desgaste for desnecessário. Certo? Faz sentido? São sinônimos? Fugir da zona de conforto com desconforto. É óbvio, né? Sai da zona de conforto, você estava no conforto, e você vai para um desconforto, mas você aprende a valorizar o desconforto, porque você sabe que o desconforto é para o seu aprimoramento, para o seu aperfeiçoamento, não só profissionalmente, mas inclusive fisiológico, porque o cérebro da gente precisa desse desconforto para evitar, inclusive, doenças. A gente já sabe disso. E a gente aperfeiçoa as nossas potencialidades, as nossas habilidades. Então, veja como o panorama é interessante. Agora também vá com calma, porque, por exemplo, eu tenho uma amiga que, quando eu comecei a passar isso para ela centralizava tudo antes disso, e a partir do momento que eu comecei a passar isso para ela descentralizou exageradamente, delegava tudo, até. E além de delegar tudo, até as coisas que eram necessárias que ela mesma fizesse, porque a gente sabe que algumas coisas o líder precisa ele mesmo fazer, a gente sabe disso. Mas então ela delegava tudo e, além disso, ela fazia questão de ir atrás de mais atividades. Coisas que já não eram típicas do departamento dela, ela puxava de outros lugares, ela se manifestava para querer abraçar o mundo com as pernas e chegava e delegava para o time mais atividades que não eram típicas do time. Então vai com calma também, não é para exagerar, né, além do necessário. Vai com calma. Se você se centraliza totalmente e fez sentido para você o que eu falei, primeiro começa aos poucos. Começa pelo menos pensando, avaliando se fez sentido o que eu te falei, e depois você vai implementando com coisas que não te tragam tanta insegurança, com coisas que, se houver algum erro, algum equívoco, não traga prejuízo. E ali você vai avaliando se realmente não houve erro, não precisou passar por mim e não houve erro, não precisava ter sido corrigido nada. Então, validei sem precisar monitorar, sem precisar revisar. Mas acontece também que, fugiu aqui um pouco a linha de raciocínio que eu ia ter, mas
Faz isso, vai delegando aos poucos, vai atividades que não tenham prejuízo, você vai delegando, mas voltei. Você precisa conversar com o time também. Precisa conversar com o time para que eles saibam, preste muito bem atenção nisso, para que eles saibam que você está descentralizando porque você acredita no potencial deles. Eu falei lento aqui para você gravar melhor. Você precisa, não é só descentralizar, chegar, você centralizava tudo e agora, de repente, na segunda-feira, até sexta-feira você centralizava e a partir da segunda-feira você descentraliza tudo sem dizer nada para ninguém. Não é assim. Não faça isso porque senão vai ser um caos. Primeiro você vai ter que conversar com o time, mostrar para eles que você, a partir de então, está começando a descentralizar aos poucos, porque confia no potencial deles, confia no nível técnico deles e percebeu que não faz sentido ficar sempre revisando o que eles fizessem, porque você confia no nível técnico deles. Aí sim, você vai poder começar a descentralizar aos poucos, porque o seu time já está fazendo e eles também vão já tendo um início de um treinamento. É como se você estivesse na academia. Tá ali pegando peso, quem é sedentário? Vai ali para academia, não pode pegar muito peso logo de cara. Vai pegar um pezinho de leve, uma atividade de leve. Se não consegue se alongar, faz um alongamentozinho ali até onde dá. Depois, com o tempo, vai pegar mais peso. Então, da mesma forma, o seu time vai ter um treinamentozinho de leve com essa sua descentralização e depois você vai descentralizar o máximo que você puder. Espero que tenha feito sentido para você. Implementa o mais rápido e depois me conta. Te desejo uma excelente noite e até breve. Tchau, tchau.